Eu vou passar para vocês uma das grandes mentiras que os usuários de carros elétricos falam em relação a viajar de carro. Eu faço uso comercial em dias e horários comerciais, segunda a sexta-feira. Então, você que viaja de férias apenas, ou você que viaja apenas em feriado prolongado, pode ter uma experiência diferente da que eu vou passar para vocês. E eu vou passar também dicas muito importantes para você que viaja de carro da forma que eu viajo. Às vezes você também é um representante comercial técnico, e você pensa em sair do teu carro, que você tem um consumo muito grande de combustível, pensa em migrar para um elétrico, mas fica com medo. Então eu vou esclarecer para vocês tudo o que é necessário, um tete-a-tete. Primeira mentira que falam, que não é necessário ter um step porque ele já vem com um spray de emergência. Gente, olha só, spray de emergência é para furo de pneu. Para pneu rasgado, quando você passa em um buraco, não tem jeito. Aí já vai para a segunda mentira. Pô, tu paga seguro caro, chama o guincho. Tá, você vai chamar o guincho, você vai levar 2 horas, às vezes, para que o guincho apareça. Às vezes você está numa região, como eu passo muito. Agora, por exemplo, estou passando pelo interior de Minas, entrei aqui no Espírito Santo, Espera Feliz, Dores, assim por diante. Gente, nem borracheiro tem na estrada, tá? Aí, muitas das vezes também, nessas mesmas estradas que eu passei aqui, nem acostamento tem na estrada. Aí você pensa, sinal de celular também não vai ter na estrada. E aí, como é que você dá conta disso? Como é que você dá conta de um pneu rasgado sem step, sem sinal de celular, sem um borracheiro na estrada, e contando que a sorte que algum conveniado do seguro, algum guincho conveniado do seguro vai ali te buscar? Muitas das vezes o seguro pode chegar para você e falar o seguinte: olha, eu entendo aí sua situação tal, mas não conseguimos alguém para te atender aí agora, e você pode procurar alguém aí, particular tal, guarda a nota fiscal e a gente faz o reembolso para você, tá? Quem já passou por essas situações sabe do que eu estou falando. Ah, mas o seu seguro é porcaria. Não, gente, isso pode acontecer com qualquer seguro. Então, pneu rasgou, meu irmão, não tem o que você fazer, tá? Você vai ter que trocar o pneu, dependendo de onde você esteja. Agora não, só viajo pela BR-101, BR-116, estrada pedagiada, tem aqui autopista, toda hora vem aqueles carrinhos de apoio, beleza, tá? Aí fica a seu critério. Mas nas outras estradas que eu também passo, a história muda, meu amigo. É buraco, é sem sinal de celular, não é privatizada, é sem apoio, sem borracheiro, e como eu falei, às vezes nem acostamento tem. Então, pessoal, você que está comprando o carro para viajar, tem um step. Você pode garimpar, como eu fiz. Eu coloquei um vídeo aí em relação a isso, quanto eu paguei no step e tal, e fui comprando o macaco, a chave de roda, os parafusos. Ou você pode comprar o kitzinho pronto no Mercado Livre. Da forma que eu fiz, são muito mais em conta. Mas se você não tiver tempo, compre o kitzinho no Mercado Livre. E o pessoal fala, pô, o carrinho chinês não vem nem com step, que absurdo, não é verdade? Aí o sujeito fica pagando pau para BMW, fica pagando pau para Mercedes, e não vê que Mercedes e BMW tem um bocado de modelo de carro aí que também não acompanha step. Se rasgar, você tá lascado, igualzinho o carro elétrico aqui. Tenham também uma bombinha para que vocês enchem o pneu, que às vezes o seu pneu começa a esvaziar ali, mesmo que seja pelo bico ou por algum furo, uma coisa assim que está vazando um pouco, mas você consegue ir completando ali o ar e seguindo a viagem até achar um borracheiro, um socorro, alguma coisa. Você pode também estar fazendo isso, tá? Eu acho muito irresponsável alguns youtubers falando que você pode adquirir o carro elétrico e viajar à vontade. Ele está falando apenas da realidade dele, mas cada estrada tem uma realidade diferente. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás explanando uma dificuldade de um certo trecho que eu estava passando, de não conseguir carregador, mas eu já sabia que havia aquela dificuldade. Então, assim, não fui irresponsável. Porém, a boa notícia
é que nesse trecho, 4 dias após que eu tinha colocado, que eu tinha postado o vídeo, foi inaugurado um posto de carregamento rápido. Ou seja, o suporte para quem tenha carro elétrico está melhorando. Mas o que acontece, gente? Como eu falei com vocês, cada estrada uma realidade. Eu posso sair de São Paulo e ir até a Vitória, no Espírito Santo, que é um trecho de quase 1000 quilômetros. Eu já tenho tudo na minha cabeça aqui onde eu vou parar para carregar o carro com tranquilidade para fazer esse trajeto, tanto ida quanto volta. Mas assim, você não pode se basear só nesse trecho, tá? O Brasil, ele tem uma malha muito grande de rodovias e muitas rodovias que tem pouco carro. Então o cara, quando ele vai colocar um posto de carregamento, a primeira coisa que ele estuda ali é o fluxo de carros que está passando ali. Então, se eu passo pela rodovia igual a essas que eu passei agora, ES, MG, não tem carregador, tá? Posto de combustível você até encontra, mas carregador não, é difícil, não tem demanda para isso. É diferente de uma Dutra da vida, né, de uma 101, dessa forma. Então assim, eu vou postar aí quais os aplicativos que eu uso para programar viagem, para localizar os postos, tá? Para que vocês possam baixar também, caso vocês não tenham, e programar a viagem de vocês. E tem também uma coisa interessante, o Google Maps. Esses dias eu passei por uma situação um pouco complicada, só não muito complicada porque eu vejo o comentário antes. Eu estava vindo de São Paulo, aí eu parei em Itatiaia para dormir. Então, Itatiaia não tem eletroposto, tinha na pista, mas na cidade em si não tinha. Tinha, na verdade, um carregador de 7 kW, bem lento, numa de velocidade à frente, numa chocolateria, que esse carregador, se você consumisse lá R$40 de chocolate, você poderia carregar o teu carro lá de graça. Mas assim, eu não tinha 4 ou 5 horas para ficar esperando o carro carregar lá. E o carregador lá, gente, era até fio desencapado ligado na tomada, era uma coisa de louco. Pena que eu não tirei foto para estar mostrando aqui para vocês. Aí eu fui no Google Maps e digitei lá, eletroposto. Aí tinha lá um eletroposto a 1 km de distância para mim, eu fui ver lá os comentários, as avaliações, e todo mundo falando, esse lugar não existe, é mato puro, né? E na volta era caminho, eu passei pelo lugar, realmente era mato puro. Aí eu fui lá, reportei ao Google, né, que aquele endereço era inexistente. Então, tomem cuidado na hora de usar o Google, vá mais nos aplicativos e veja sempre as avaliações. Em relação à espera enquanto o carro carrega, é só você programar quando você for almoçar ou quando você for tomar o café. Gente, tomar o café você toma em 10 minutos no máximo, tá? Toma seu cafezinho, vai lá no banheiro e segue tua viagem. Em 10 minutos, em um carregador rápido, eu já ganho aqui 100 km de autonomia no carro, tá? Pelas medições que eu fiz onde eu carrego. E em relação ao almoçar, que você almoça ali 30 a 40 minutos, de fato, de acordo com que você chega, né, da sua carga de bateria, você basicamente chega a 100% ali. Só que a gente que viaja comercialmente, a gente não pode ficar comendo em lugar de R$120 o quilo. E geralmente onde tem eletroposto são em lugares caros, né? Você não para ali no posto que o caminhoneiro colega para comer PF de R$20, né? Então, tipo assim, você vai pagar 1 kW e você ainda vai pagar um almoço muito caro e sair de lá pau da vida. Então não é bem assim. Se programa de outra forma, sem pensar que você vai parar para abastecer o teu carro exatamente naquele local que você vai almoçar, porque não é sempre assim. Isso quando você for almoçar na hora da tua viagem, na hora do seu trajeto, né? Porque pode ser um cafezinho, pode ser uma janta, e aí como é que você faz? Então tudo é uma programação prévia. Ande sempre com o seu carregador portátil ou carregador de emergência, como você prefere falar, e faça você mesmo uma extensão de até 15 metros com cabo de cobre de 2,5 milímetros
com um conector macho e fêmea de 20 A. Vai por mim, 1 hora isso vai te salvar. Pode ser que em algum momento, em uma área afastada, talvez rural, você precisa da solidariedade de alguém que te empreste lá uma tomada, e você vai precisar dessa extensão para aproximar o teu carro dessa tomada. Eu coloquei até 15 metros, porque depois disso tem um coeficiente de perda energética. É complexo ficar explicando isso no vídeo, mas até 15 metros, beleza, ok? Tem também a questão do adaptador, que eu não gosto de indicar. Para falar a verdade, eu não posso indicar, porque é uma coisa perigosa o uso de adaptador para tomadas de 10 A. Então, se você utilizar um carregador desse numa tomada, numa hora dessa de perigo de socorro, você vai ter que baixar na configuração aqui no multimídia do carro para que o carro carregue em até 8 A, ou seja, a tomada de 10 A, mais 15 metros de fio de extensão, né? Só vai alimentar a bateria do carro aqui puxando até 8 A. Por quê? O risco de derreter o adaptador é muito grande. Pode provocar um incêndio se não tiver um bom disjuntor, um IDR, um dispositivo de proteção de surto na casa do cara que está sendo solidário com você. Enfim, é muita coisa que é meio difícil estar falando aqui, tá? Eu sou da área, então assim, eu entendo, né? Você, por exemplo, que não é, você pode colocar a mão ali no adaptador, claro, com muita cautela para você não tomar um choque, né? Mas ver se ele está esquentando muito ou se ele está apenas morno, né? Mas é uma coisa assim, que eu estou lavando as minhas mãos, eu não posso falar para você como você vai conduzir em relação a isso de forma tão prática, porque é algo que pode ser perigoso. Vejo muito youtuber também falar que pousada, hotel, que você fique, eles facilmente emprestam uma tomada para você. Você vai ficar num lugar, passar uma pernoite, seria excelente que você deixava o teu carro carregando ali enquanto você dorme. Mas o que acontece, gente? Nem sempre o dono do estabelecimento está ali, está um funcionário, quando tem, né? Quando não é chave codificada, tal. E a resposta que eu tive até hoje foi não, tá? Nos lugares que eu fiquei, mesmo eu oferecendo pagar, porque é o correto. Mas o que acontece? Às vezes as pessoas falam assim, quanto consome e tal, eles não têm nem ideia do valor do kilowatt da região deles. Eles não têm nem ideia disso. Eles sempre acham que vai levar uma desvantagem. Aí você pensa assim, pô, o cara deve ser muito muquirana, né, de não disponibilizar uma tomada. Eu tô ficando no estabelecimento dele aqui e tal. Mas, gente, o cara não é muquirana. Não é, não no meu ponto de vista. Porque, veja bem, eu costumo pernoitar em lugares de até R$200. Até 200. Como eu falei com vocês, é uso comercial, não posso ficar gastando dinheiro com isso. Mas vamos lá que eu fecho R$200 pelo Booking. Aí o cara, ele já paga de comissão à plataforma cerca de 25%, ou seja, ele vai estar recebendo 150. Aí nesse 150 ele ainda tem que me dar café da manhã, tem que ainda pagar o proporcional da internet, o proporcional da luz, o proporcional da água, lavar a toalha, né, a roupa de cama e assim por diante. E no final sobra o quanto para ele? Aí eu vou lá, abasteço meu carro lá todinho, gasto mais R$60 disso tudo. Ah, mas o cara tem painel solar, gente. Eu conheço pousadas, estou até visitando uma agora para um projeto aí, que o cara tem 60 painéis solares e só está cobrindo 50% da demanda dele. O restante ele está pagando a conta lá de quase R$4.000. Então, a gente tem que se pôr no lugar do cara. Não é porque ele está recusando uma tomada que ele é ruim ou ele tem uma obrigação em fornecer tomada. Não é isso. Mas assim, por todo esse trecho que eu passo e tal, eu tive essas dificuldades. E outra, às vezes o cara ele tem até boa vontade de te fornecer uma tomada, mas será que essa tomada
ela está dentro dos critérios para fornecer aí até 13 ou 16 amperes de forma contínua para alimentar teu carro. É aquela coisa, né? Eu não posso dar respaldo a vocês. Eu conheço, eu sei como verificar isso. Eu ando, devido ao trabalho, com instrumentos aqui no carro que me permitem verificar esse tipo de coisa. Mas o cidadão comum, ele não tem obrigação de sabê-lo, então assim, fica complicado eu passar para vocês alguma coisa nessa ordem. Filas em postos de abastecimento. Eu nunca peguei fila, nunca peguei, tá, gente? Já me aconteceu uma vez de coincidir à volta de um feriado, eu chegar para abastecer e vir 3 vans do Mercado Livre, da Jack Motors, para abastecer ali, porque tiveram um problema no galpão deles e tal, aí encheu-lhe o local, mas por sorte eu tinha chegado antes e não precisei ficar na fila esperando eles. Mas eu acredito que esse lance de fila que o pessoal coloca na internet sobre viajar de carro aconteça mais em volta de feriados. De segunda a sexta, que é o meu uso em horário comercial, nunca fiquei em fila. Quando você programar a sua viagem pelos aplicativos que eu coloquei na tela, né, ProBushare, assim por diante, no próprio aplicativo está ali falando quem é o posto, quem é o fornecedor ali. E cada fornecedor tem um aplicativo, infelizmente, tá? Então o que eu recomendo? Antes de você viajar, você já baixa esses aplicativos na sua casa e você já cadastra o seu cartão de crédito ali. Porque se você deixar para fazer isso na bomba de carregamento, meu amigo, você vai levar aí uns 10, 12 minutos só fazendo esse cadastro. Quando você tem no celular, você já chega ali, QR Code, show de bola. Quem sabe um dia a gente já não tem essa questão de aplicativo, nem sei quantos aplicativos eu tenho no meu celular, mas a gente só chega lá com cartão de crédito ou NFC e tal, libera a bomba, carrega o carro e vai embora. Os haters falam muito de posto com defeito, né? Com problema ali, tá quebrado a bomba e tal. Eu só passei por isso uma vez e, na verdade, quando eu passei por isso, o carro que estava carregando ao lado, sem problema algum, ele já saiu, tipo assim, 10 minutos depois que eu cheguei ele saiu. Então eu mudei o carro de lugar e coloquei na bomba dele, começou a carregar. Comuniquei ao gestor lá do posto, o gestor do posto deu um reset na bomba e a bomba voltou a funcionar perfeitamente para outra pessoa que havia chegado depois de mim. Então assim, não é uma coisa corriqueira como os haters aí costumam falar. Eu sou um canal pequeno, sem tanto interesse comercial igual os youtubers que tem por aí, né? Então eu estou passando a minha realidade de quem usa o carro comercialmente, viajando com o carro, tirando essa estigma aí de carro elétrico é para uso de cidade, ponto final. Isso para mim não existe. Estou aqui economizando bastante dinheiro utilizando o carro aqui nas minhas viagens. Então, meu canal pequeno, se o vídeo foi útil para vocês, por favor, clique em joinha e uma ajuda maior ainda, clique em hypar o vídeo, que vai me dar uma força e tanto aí. Enfim, gente, para ficar perfeito, eu não preciso de um carro que rode 1000 km não. Porque a cada 200 km eu já tenho que parar, já tenho que tomar um café, já tenho que colocar o sangue para circular. Se ficar aqui sentado direto, já precisa descomprimir a lombar, né? A idade já bateu também. Então, o que a gente precisa é de mais eletroposto rápido. Porque o que acontece? Se eu carregar aqui esse carro por 20 minutos, ele já estende 200 km de autonomia, né? Então eu rodo com ele com tranquilidade 320 km nas estradas que eu passo. Teve vídeos aí anteriores que eu já rodei 370 km com esse carro na estrada, tá? Mas cada estrada é uma realidade. Às vezes você está pegando muita subida, é uma estrada complicada, então o carro vai render menos. Mas assim, pô, se a cada 200 km eu tivesse um eletroposto aí, eu acho que 200 km até um trecho muito grande para ter um eletroposto, né? Pô, a viagem seria tranquila.
precisava colocar bateria de 1000 quilômetros, não, que pô, eu estaria bem tranquilo para utilizar o carro aí para onde quer que eu vá. Até a próxima, muito obrigado.